E aí, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Marques na área. Vamos, então, fazer aqui a correção dessa prova da Banca Fundatec, né, pessoal, tá? São 5 questões da Banca Fundatec aqui, da prova, da última prova aí do Grupo Hospitalar Conceição. Então, eu vou jogar a prova aqui na tela e vou trabalhando em cima da prova com vocês, tá bom? Vamos lá, deixa só eu compartilhar aqui a tela, só um minutinho, tá? Momento clássico que o professor apanha da tecnologia. Mas vamos lá, que tudo vai dar certo no final. Então, tá aqui, ó, share screen, vamos lá, tá aqui, muito bem, gente. Então, olha só, eu vou dar um zoom, vou trabalhar aqui em cima mesmo do PDF, que eu acho mais fácil, tá? Eu só vou pegar aqui um marcador para que a gente possa ir fazendo algumas anotações, sempre que pertinentes. Deixa eu pegar aqui uma cor, vou pegar uma vermelhinha. Então, tá, olha só, vamos lá. Aqui o que que nós temos então, tá, gente? Questão de número 1, ela traz assim para vocês. Nós temos aqui o texto, né, referência, tá? Já está marcadinho, já deixei marcado ali para vocês algumas coisas. Então diz assim, ó, analise as seguintes assertivas sobre o emprego de sinais de pontuação. Olha só, sinais de pontuação no texto e assinale V para verdadeiro, F para falso. Famosa questãozinha aí, questão clássica da Fundatec, né, pessoal? Quando diz respeito, então, a parte de acentuação, pontuação, na verdade, qualquer questão de aspecto gramatical, eles gostam bastante de verdadeiro e falso. Por quê? Vocês pegam aqui uma questão de pontuação, ele vai ter 3 assertivas, 4 às vezes, que ele vai estar falando justamente de diferentes razões, diferentes regras gramaticais para determinadas pontuações. Então, eles acabam ganhando uma abordagem maior a partir de uma questão só. Então, isso acaba sendo legal e acaba sendo interessante para a banca. Então, vamos lá, olha só, a primeira diz assim, ó, o sinal de 2 pontos, então vamos destacar aqui ó, os 2 pontos, nas linhas 3, as suas 2 ocorrências na linha 3 e na linha 5, tá, e 12, exerce, em todos os casos, a função de introduzir um esclarecimento sobre o que foi dito antes. Vamos destacar essa parte aqui, pessoal, olha só, do esclarecimento. Eu sei que eu já marquei ali para vocês, mas vamos lá. Esclarecimento sobre o que foi dito antes. O que é isso aqui, pessoal? Vamos lá, pode ser um comentário, pode ser uma explicação, tá? E os 2 pontos servem para isso? Sim. 2 pontos servem para quê? Para marcar posto, para marcar comentário, para marcar explicação, né? Quando eu tenho um caráter explicativo, o próprio aposto, se a gente parar para analisar, ele tem um caráter explicativo, né? Tá? Ele explica alguma coisa que vem antes, pode explicar um termo consequente também, não precisa ser necessariamente antecedente, mas o aposto ele tem esse caráter. Então, o sinal de 2 pontos, normalmente, ele marca isso. Só que a gente vai ter que analisar de fato, né, se ele traz esse teor, né, esse teor de esclarecimento, de uma explicação, de um comentário acerca de alguma coisa. Então, vamos dar uma olhadinha ali, só um minutinho, deixa eu apagar aqui, vamos lá, deixa eu subir aqui para você no texto, linhas 3, 5 e 12, então, vamos lá, ó. Linhas 3, 5 e 12. Nós temos aqui, ó, pessoal, vamos lá. As grandes catástrofes têm o poder de acelerar a história e de tornar corriqueiras coisas que antes pareciam inimagináveis. Contudo, na era pós-coronavírus, a sociedade não irá mudar apenas de cima para baixo. Tá? Aí, olha só, vamos lá, 2 pontos. Então, ela não vai mudar apenas de cima para baixo. Tá, me explica aí, me explica o que é esse mudar de cima para baixo. Ele diz assim, ó, na verdade, não é que ela vai mudar só de cima para baixo, ela também será transformada em outro plano. Percebe, então, que antes ele disse que ela não vai mudar apenas de cima para baixo, que ela vai ter mais uma mudança. E aí ele está te explicando aqui, está te dizendo, ó, que ela também será transformada em um outro plano. Tá, mas como assim será transformada em outro plano? Como, ó, nos relacionamentos com os outros. Então, na verdade, ó, esses 2 pontos aqui marcam comentários acerca de coisas que vieram antes, que foram ditas antes. Então, aqui está perfeito, né? Depois, na linha 5, diz assim, ó, o aperto de mãos é um hábito milenar. Aí depois vem 2 pontos, vem uma pausa e diz assim, ó, os registros mais antigos remontam à Babilônia. Os registros mais antigos do que, pessoal? Do aperto de mãos, ó. Então, ele também está se referindo, ele também faz um comentário em relação a algo que aparece previamente, tá? Algo que aparece antes, que é o que ele colocou no enunciado ali para a gente. Então, até então, perfeito. E aí, depois, lá na linha 12, nós também teremos os 2 pontos, ó, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui na linha 11 para pegar um contexto maior.
A moda foi parar nos livros de etiqueta do período vitoriano e acabou adotada pela maioria das pessoas. Todavia, nem todas, tá? No Japão e na China, então nem todas o que? As pessoas, né? No Japão e na China, as pessoas saúdam né? Saúdam umas às outras, olha só. Então está explicando que não são todas as pessoas que vão ter esse hábito, né, gente? Porque ele está te explicando o que são essas todas. Por exemplo, as pessoas lá na China, lá no Japão, ou seja, isso aqui é um comentário em relação àquele todas que vem previamente, tá? Então ele está explicando para a gente, fazendo um comentário em relação a algo previamente citado. Portanto, a primeira assertiva, né, gente, ela é verdadeira. Vamos limpar aqui, deixa eu só passar um clear, aí, olha só, ela é verdadeira, né? Por quê, professor? Porque diz assim, ó, o sinal de 2 pontos, ele exerce, em todos os casos, a função de introduzir um esclarecimento sobre o que foi dito antes, tá? Um esclarecimento, um comentário, uma explicação. Perfeito. Então, a primeira é verdadeira. Depois, a letra B, não, desculpa, né? A segunda assertiva diz assim, ó, as duas vírgulas da linha 9 isolam um termo que a gramática chama de aposto. Aí eu já destaquei para você ali o aposto. Lembra o que é o aposto, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, deixa eu pegar, tá bem no cantinho, ó. Aposto, lembra? O aposto é uma função sintática que serve para isso aqui, ó, serve para explicar, explicar. Então, o aposto é uma função sintática que explica. Explica o quê, prof? Explica uma outra função sintática. Então, explica para a gente o que é aquele sujeito, o que é aquele objeto direto, o que é aquele objeto indireto, mas ele tem esse caráter explicativo, né? E outro detalhe, não esquece que o aposto ele é quase, quase, quase sempre marcado por pontuação, marcado por pontuação. 2 pontos, parênteses, vírgula, tá? Então, assim, ó, não é sempre 2 pontos, claro que pode ser, né? Tá? Mas ele pode ser marcado por outros sinais de pontuação. Então, um aposto, lembra disso, tá? Ele serve para explicar uma outra função sintática e ele é marcado por pontuação, tá? E não esquece que a gente tem aquela coisa assim, ó, que o aposto, na verdade, ele está explicando para ti, mas ele está falando da mesma coisa, do mesmo ser, do mesmo item, do mesmo objeto, enfim, está falando da mesma coisa, só que fazendo uso de palavras distintas, né? Palavras diferentes, tá bom, pessoal? Bom, então vamos ver se lá na linha 9 nós temos, então, o tal do aposto. Deixa o prof limpar aqui. Vamos lá, linha 9, linha 9, linha 9, linha 9. Vou voltar um pouquinho, né, só para a gente analisar ali, ó. Apertar as mãos de todo mundo como cumprimento universal no dia a dia surgiu com os Quakers, ou Quakers, né? Tá? Um grupo religioso protestante na Inglaterra do século XVII, tá? Então, olha só, as duas vírgulas da linha 9 isolam um termo que a gramática chama de aposto. Então, aqui, na verdade, está falando das vírgulas, né, pessoal? Então, olha só, nós temos aqui uma vírgula, nós temos aqui a outra vírgula. Então, apertar as mãos de todo mundo como cumprimento universal no dia a dia surgiu com os Quakers, ou Quakers. Quem é o Quaker ou Quaker, pessoal? É um grupo religioso protestante. Então, percebe que esse um grupo religioso protestante está explicando para a gente quem são os Quakers ou Quakers, né? Tá? Então, lembra até a aveia, né? Aveia Quaker, tá? Então, são os Quakers ou Quakers, né, pessoal? E quem são eles? Um grupo religioso protestante. Então, isso aqui explica justamente o termo antecedente. Portanto, isso aqui é, de fato, um aposto. Portanto, está certíssima, certíssima, certíssima essa assertiva, tá, pessoal? Então, vamos limpar aqui. Clear, 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 clear. E aí, depois nós temos assim, ó, a última, a oração isolada por vírgulas na linha 15 e 16 e a oração da linha 18 são temporais. O que quer dizer ser uma oração temporal? É que ela indica tempo, né, pessoal? Tempo. Então, vamos ver aqui se de fato elas indicam tempo. Quais são as linhas mesmo? 15, 16 e 18. Então, vamos lá. Olha só, 15 e 16 nós temos assim, ó. E é possível que, ó, a vírgula aqui, quando a pandemia for superada, olha só, pessoal, aqui fica ainda mais evidente que nós temos uma oração temporal. Por quê? Porque ela é introduzida por um nexo temporal, que é o quando. O quando é um nexo temporal. Só, deixa eu melhorar meu exemplo, que saiu meio feio. Tá? Então, é um nexo temporal que vai introduzir uma oração subordinada adverbial temporal. Então, essa aqui, perfeita, né, gente? Agora, olha só, também pode ser que, passada a pandemia, todo mundo volte a apertar as mãos. Então, ó, passada a pandemia.
Muita gente olha e diz assim, mas isso aqui não é oração, né, prof? Por que não? Tá? Porque não tem um verbo. Claro que tem verbo, pessoal. Ó, passada. Lembra que passada é um verbo, só que é um verbo no particípio. Particípio passado. Lembra a terminação DO, né? Comprado, realizado, terminado, passado. Claro que nós temos alguns verbos irregulares, né? Que não vão ter o particípio a partir do DO. Tipo, o particípio de fazer é feito, né? Não é fazido, né? De escrever é escrito, né, pessoal? Não é escrevido. Enfim, então nós temos, né, particípios irregulares também. Mas por que é importante a gente lembrar disso? Porque o particípio, por mais que seja uma forma nominal, ele também é um verbo, não deixa de ser verbo, tá? Então, na verdade, passada a pandemia é a mesma coisa que quando terminar ou quando passar a pandemia. Tá percebendo? O que eu fiz? Eu coloquei um nexo e eu desenvolvi. É que essa passada pandemia, se você quiser anotar, puxa para cá e coloca assim, ó. Ela é uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida. Essas orações, pessoal, em que o verbo ele aparece no particípio, no infinitivo ou no gerúndio, nós chamamos de orações reduzidas, mas não deixou de ser oração, tá? Então, segue sendo uma oração e ela tem o valor temporal, porque ela tem o mesmo valor de quando passar a pandemia. Então, ela é, sim, temporal. Portanto, as três assertivas aqui estão corretas, né? O que vai nos trazer como gabarito, pessoal, já está ali marcadinho para vocês, espera aí, ó, tá? Vai trazer como gabarito, espera aí, aqui, ó, letra C de Canadá. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima questão aqui, então, já na sequência, deixa o prof só limpar aqui, e vamos para a próxima, olha só. Tá? Questão de número 2. A questão de número 2 diz assim, ó, analise as assertivas abaixo sobre o período a seguir retirado do texto. Então, já está ali o período retirado do texto, né? Aí a primeira diz que há 4 orações no período e 2 delas são reduzidas de infinitivo. Lembra que a gente viu agora na questão anterior? Era uma reduzida de particípio. Agora ele quer reduzida de infinitivo, tá? Simplesmente isso. Aí tem que ver se está certo ou se está errado. A número 2 diz que há 2 orações no período com função de complemento nominal. Vamos ver. Depois, a oração, tá? Que antes pareciam inimagináveis, ela é adjetiva restritiva, refere-se a coisas, tá? E depois, se catástrofes fosse passado para o singular, 2 outras palavras no período deveriam ser flexionadas, tá? Para fins de concordância. Então, vamos ver de fato quais são as verdadeiras aqui, tá, pessoal? Claro, a gente já tem o gabarito, mas eu quero comentar com vocês, vamos ver de fato, né, se é o gabarito, se o gabarito está certo, se há de se contestar ou algo do gênero. Então, ele está dizendo que há 4 orações no período. Pessoal, primeira coisa, parece, isso aqui é aquele momento que muita gente desdenha nas aulas, né? Quando a gente trabalha com vocês, assim, ó, a parte, né, pelo menos eu posso falar por mim, que eu sei que eu trabalho isso, né? A parte de análise sintática externa, eu sempre resgato aqueles conceitos. O que é frase, o que é oração e o que é período. Por quê? Porque o pessoal se confunde. Aliás, é uma coisa que normalmente as pessoas não dão bola, desdenham. E aí, quando aparece em prova, faz um estrago. Por quê? Porque as pessoas não dão bola para isso aqui. Não vai cair desse jeito, né? Prof, capaz. Vou perguntar quantas orações tem ali. Pois é, perguntam, né? Então, vamos lá, olha só. Deixa o prof colocar aqui, eu vou digitar até, porque daí sai melhor a minha letra, tá? Pessoal, vamos lá, tá? O que é uma oração? Vamos colocar aqui, ó, oração. Oração é igual a frase com verbo. Frase com verbo, barra locução verbal, né? Pode ser uma locução verbal. Então, lembra, tá, gente? Olha só, a frase é todo enunciado com sentido, né? E oração é a frase que possua um verbo. Então, toda frase com verbo ou com uma locução verbal, tá? Vai ser uma oração. Então, na verdade, quando eles perguntam para a gente quantas orações tem num período, a gente tem que sair catando os verbos. Essa é a primeira parte da história. Então, vamos lá, olha só. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos manter a cor aqui. Então, a gente está procurando oração, né? Então, vamos lá. As grandes catástrofes têm o poder, né? O poder de acelerar a história. E tem o poder de quê? De tornar corriqueira as coisas que antes pareciam inimagináveis. Pessoal, olha só, vamos lá. Eu tenho o verbo tem, um verbo independente. Depois, ó,
acelerar, né? Também um outro, ó, depois tornar corriqueiras as coisas, e depois parecer inimagináveis. Então, eu tenho quatro verbos independentes aqui, de fato, portanto, eu tenho 4 orações. Então, essa primeira parte da assertiva 1 está correta, tranquilo? Sendo que 2 delas são reduzidas de infinitivo, olha aqui, pessoal, tá? Tem o poder de quê? De acelerar a história, né? Então, isso aqui seria uma, ó, porque tu diz assim, ó, as catástrofes têm o poder, né? Beleza, tá? Aí elas têm o quê? O poder de acelerar, né? Aí a história tem o poder de tornar corriqueiras as coisas, né? Tá? Que antes pareciam, olha, as coisas que antes pareciam inimagináveis. Então eu tenho o acelerar e eu tenho o tornar ali, né? O poder de acelerar, o poder de tornar. Então eu tenho duas que de fato são reduzidas de infinitivo. Tranquilo? E aí agora que a gente vai ver uma outra parte muito legal, pessoal. Olha só, quer ver? Vamos lá, deixa eu voltar aqui rapidinho, deixar assim só. Beleza, olha só. Então, há 4 orações e 2 delas são reduzidas de infinitivo, que é justamente o de acelerar a história, tá? Né? E depois, peraí, o de acelerar a história. E depois aqui, ó, o de tornar corriqueira, tá? As coisas. Muito bem. Então, olha só. Na segunda assertiva, ele diz que há 2 orações no período com a função de complemento nominal. Bom, aí eu preciso lembrar, o que é um complemento nominal mesmo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu colocar aqui embaixo para você. Então, vamos lá, ó. Complemento nominal. Complemento nominal, tá? Lembra, complemento nominal é uma função sintática, pessoal. Tá? Normalmente tem aquela ideia de função, dentro de função e tal, mas nem vou trabalhar isso com você. Vamos trabalhar de uma maneira bem prática e objetiva. Se ele está falando que é uma oração, tá? Só um minutinho, deixa o prof se ajeitar aqui, porque, olha só, se é uma oração, tá? Com a função de complemento nominal, a gente tem que lembrar o seguinte, que a oração que exerce função de complemento nominal, ela é sempre, sempre, sempre preposicionada. Então, começa por aí, tá? A nossa história começa por aí. Se não tivesse preposição ali, ó, no de acelerar e no de tornar, tu já descartaria essa possibilidade, tá? Aí tu vai lembrar assim, ó, ô prof, a oração que exerce função de complemento nominal, ela é sempre preposicionada e ela tá lá no grupinho das orações subordinadas substantivas, né? Exatamente. Ela é uma oração subordinada substantiva. Lembra aquela que a gente vê aquele macetezinho lá do isso, disso, nisso, etc. Pois é. Então, olha só. Só que de repente alguém diria assim, senhor, mas eu lembro que a oração subordinada substantiva, ela é introduzida por uma conjunção integrante. Pois é, lembra do que, se, como. Só que tem um detalhe, pessoal. Para ela ser introduzida pela conjunção integrante, ela precisa ser desenvolvida. No caso, ela não é desenvolvida aqui, ela é reduzida, porque a gente tira a conjunção integrante e joga o verbo no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. No caso, aqui está no infinitivo. Mas tu quer ver, tem um detalhe muito legal, muito interessante, porque para ela ser complemento nominal, o próprio nome já entrega. Ela tem que complementar um nome, em outras palavras, normalmente um substantivo. Olha que legal. Tá? Nós temos assim, ó, vamos lá, deixa eu pegar uma outra cor aqui para você. As grandes catástrofes têm o poder. Que tipo de palavra é poder? É um nome, é um substantivo. O poder de quê? Aí vem, olha só, o poder de acelerar a história. Complementa o nome poder. Tem o poder de quê? De tornar corriqueiras as coisas que antes pareciam inimagináveis. Tornar corriqueiras. Ou seja, né, pessoal, nós temos aqui 2 orações complementando o nome poder. Em outras palavras, eu tenho 2 orações substantivas ali, completivas nominais. Para quem gosta do macetezinho, né, as grandes catástrofes têm o poder disso. Nos 2 casos, né, poder disso e o poder disso. Tranquilo? Então, de fato, nós temos 2 orações substantivas completivas nominais. Ou seja, a segunda assertiva também está correta, tá, pessoal? Tanto a 1 quanto a 2, por enquanto. Aí depois, na número 3, nós temos assim, ó, a oração que antes pareciam inimagináveis é adjetiva restritiva e refere-se a coisas, tá? Então, o que o prof vai fazer? Ó, 2 segundinhos para você tirar um print, tá? Olha lá, 1, 2,
tirou o print. Aí, beleza. Agora, vamos limpar aqui para eu poder pegar essa oração adjetiva, tá? Para não ficar tão poluído esse nosso quadro. Então, limpa aqui. Então, vamos lá, vamos pegar aqui uma outra cor. Então, ele está dizendo, ó, que essa oraçãozinha aqui, ó, tá? Que antes pareciam inimagináveis. Isso aqui tudo, tá? Seria uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Então, tá, vamos ver, vamos lembrar. Olha só, pessoal, o que é uma oração subordinada adjetiva? Coloca aqui para mim, oração subordinada adjetiva. Pessoal, lembra que a oração subordinada adjetiva, ela é normalmente introduzida por um pronome relativo, que, qual, as quais, né, onde, quando, qualquer pronome relativo, cujo, claro que o que mais aparece aqui é o quezinho, né, pessoal? Mas lembra, o quezinho é uma palavra polissêmica na língua portuguesa, então tem 500 sentidos, 500 acepções, 500 usos. Então, como é que eu faço para identificar que aquele quezinho é de fato um pronome relativo? Tu vai substituir por o qual, que é um outro pronome relativo, ou seja, um sinônimo. Então, eu estou colocando o pronome relativo no lugar de pronome relativo. Então, eu pego ali, olha só, eu vou ver se aquele quezinho é um pronome relativo. Tá, e se ele for, Marx? Se ele for um pronome relativo e estiver introduzindo uma oração, show de bola, essa oração é uma oração subordinada adjetiva. Tranquilo? Só que tem um detalhe, né, pessoal? Qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, a oração subordinada adjetiva, ela pode ser explicativa ou restritiva. Lembra que a explicativa, ela é sempre marcada por pontuação. Não é vírgula apenas, vou de novo, não é vírgula apenas, não são as vírgulas tão somente que marcam a oração adjetiva explicativa, é pontuação, vírgulas, parênteses, travessões. Então, na verdade, é pontuação, lembra disso. Já a restritiva, a restritiva não tem pontuação, tá, gente? Não pode ser marcada por pontuação. Claro que elas têm um caráter semântico distinto também. Explicativa, lembra, uma oração adjetiva, ela vai indicar uma característica, tá? Porque ela sempre, não é à toa que ela é normalmente introduzida pelo pronome relativo, mas é a oração adjetiva que faz uma retomada. Ela faz uma retomada, ela se refere a um termo antecedente. Por isso que normalmente ela é introduzida por um pronome relativo. Tá? Então, ela vai estar sempre retomando, indicando a característica daquilo que ela está retomando. Tá? Se essa característica for uma característica genérica, digamos assim, ó, tu está retomando a palavra homem, e tu está dizendo que aquela característica é uma característica que pertence a todos os homens, é uma característica de todos os homens, não tão somente de um ou de uma parte. Aí tu estás diante de uma oração adjetiva explicativa. Agora, se eu estou restringindo, não, essa característica, ela é de uma parte, não é de todos. É tão somente de uma parte dos homens, e não de todos eles. Aí tu estás diante de uma oração adjetiva restritiva. Essa que é a diferença. Mas, né, pessoal, vamos lá, de uma maneira prática e objetiva. Ele diz, então, que aquela oração é uma oração adjetiva restritiva. Vamos ver. Começa pelo quezinho? Olha, começamos bem. Vamos ver se esse quezinho aqui, ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Deixa eu ver. E de tornar corriqueiras as coisas as quais, olha que legal, coisas as quais. Aí, prof, mas não é o qual, não viaja, ele vai variar, né? O qual, a qual, os quais, as quais, tá? Então, coisas as quais, pessoal, beleza. Isso aqui é, de fato, uma oração adjetiva, e no caso, ó, percebe que ela não é marcada por pontuação. Então, ela é uma oração adjetiva restritiva. E retoma, assim, coisas, né, pessoal? Portanto, a terceira também está correta. Só que a gente já mata a questão, né? Mas vamos dar uma olhadinha ali na assertiva de número 4. Antes disso, 2 segundinhos para você tirar um print aqui que eu vou apagar. Vai lá. 1, 2, tirou o print, beleza. Então, vamos lá, limpamos aqui e vamos agora, olha ali, a número 4. A número 4 diz assim, ó, pessoal, se catástrofes fosse passada para o singular. Então, a gente tem que tirar isso aqui, né? Tá? Ó, tirar o Szinho aqui, né? Duas outras palavras, né? No período deveriam ser flexionadas para fins de concordância, pessoal. Vamos ver. Olha só, eu teria assim, ó, né? A grande catástrofe
tem sem acento. Só aqui já matamos a questão, nem vou ler o resto. Olha só, eu mudei o as, né, virou a no singular, já tem uma palavra. Ai, prof, mas o artigo também conta, pessoal, o artigo também é palavra, tá? São quantas outras palavras? Toma cuidado. Artigo, numeral, pronome, tudo isso é palavra, gente. Então, trocou o artigo, trocou. Então, já tem uma palavra. Grandes passou para grande, trocou a segunda palavra, né? E o tem, que antes estava no plural, por causa do acento circunflexo, ele passa para o singular, porque agora só tem uma catástrofe, né, gente? E aí tem no singular, não possui acento. Então, aqui nós já temos três, no mínimo três, então já passa para a próxima questão, acabou aqui, é 1, 2 e 3, letra D de dromedário. Fechou? Vamos para a questão de número 3 aqui, então, deixa eu só limpar aqui, só um minutinho, peraí. Então, pessoal, vamos lá, questão de número 3. Olha, a questão de número 3 já está ali o gabarito também, mas vamos entender, vamos entender. Olha só, diz assim, ó, assinale a alternativa incorreta sobre alguns dos seguintes termos do texto. Contudo, no entanto, todavia, já que. Olha só. Então, contudo, pessoal, no entanto, entretanto, todavia, olha só, esses primeiros aqui, tá? Até o todavia, deixa eu subir aqui para vocês, ó, esses aqui eles são nexos adversativos. 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 Muito bem. Eles vão indicar oposição ou adversidade, né? Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, tá? E assim vai, né? Tá? Então, não obstante, eu poderia colocar aqui também, tá? Então, entretanto, no entanto, todos eles, faltou entretanto aqui, né? Tá? Todos eles são nexos adversativos, tá? Então, eles vão indicar oposição à adversidade. O já que, ele é causal, causal, tá? Ele tá lá no grupinho, nossa, meu S saiu horrível ali, deixa eu melhorar esse S aqui. Causal, agora tá melhor, tá? Os nexos causais, eles vão indicar o quê? Causa, uma relação de causa e consequência, eles vão trazer ali a causa, a razão, o motivo pela qual alguma coisa acontece, tá? E aí, quando a gente vai substituir, a gente vai trocar os nexos causais, a gente poderia pegar ali, ó, já que, visto que, como, o próprio porquê, ele pode ser causal, tá? Então, é uma questão aqui envolvendo nexos, né, gente? E o conhecimento acerca do valor semântico desses nexos. Então, a gente tem assim, ó, a letra A, só que tem um detalhe, não esquece, ó, ele pede a alternativa incorreta, incorreta. Aí ele diz assim, ó, pode-se substituir todavia por embora, já que o sentido e correção do texto seriam preservados. Pessoal, nós temos um problema aqui. Por quê? Porque o embora é um nexo concessivo, concessivo. Coloque aí para mim. O embora, eu vou digitar que fica melhor, tá? O embora, ele é um nexo concessivo, tá, gente? Ele não é nexo adversativo, toma cuidado, tá? Ele é um nexo concessivo, embora, apesar de, a despeito de que. Então, aqui de cara já está errado, porque ele diz que eu posso substituir o todavia por embora, mantendo o sentido e a correção, tá? Daqui a pouco a frase, a estrutura dela até teria uma correção gramatical, mas o sentido não vai ser mantido, certo que não. Então, já está aqui, letra A de Argentina, um abraço. Agora, vamos ver a letra B de Brasil e as demais. Letra B, funcionam como conectores entre orações, conferindo precisão e clareza, sim, são os famosos elementos de coesão, né? Além de um sentido a essa relação, perfeito. Os três primeiros indicam oposição, sim, adversidade, o que a gente estava falando, né? Tá? E o quarto denota causa ou explicação, perfeito, é o que a gente estava falando antes ali também. A substituição de já que por uma vez que não acarretaria prejuízos ao texto, pois preserva seu sentido e estrutura. Sim, lembra que eu falei? Já que uma vez que o próprio porquê causal, tá, gente? Também. E o conectivo, no entanto, tá, por estar posposto ao verbo, não pode ser substituído por mas, tá? Beleza, olha só. O que é estar posposto ao verbo, pessoal? Isso aqui tá certinho também, tá? Depois você pode dar uma olhadinha lá no texto. O que é estar posposto ao verbo? Lembra? Posposto é vir depois. Depois, tá? Tá, Sor, e aí? E aí lembra o seguinte, os nexos adversativos, eles podem aparecer antes do verbo ou depois do verbo, tá? Antes do verbo é anteposto,
depois do verbo, é posposto ao verbo. Só que quando eles aparecem, né, pospostos aos verbos, o que acontece? Eles vão ser marcados por pontuação, eles vão ser isolados por vírgulas. Por quê? Porque ele vai se transformar no chamado nexo deslocado. Nexo deslocado. Tá, prof, e aí, o que isso tem a ver com mas? De todos os nexos adversativos, pessoal, vocês podem deslocar todos eles. O único que não pode ser deslocado é o mas. Por quê? Porque o mas não pode aparecer nesse formato aqui, tá? Segundo a gramática, eles vão dizer que é o único nexo adversativo de origem, pararatimbum. Mas pensa assim, ó, mas entre vírgulas, mas deslocado negativo. Não pode, tá? Então, de fato, ele diz que o conectivo, no entanto, por estar posposto, não pode ser substituído por mas. Justamente por isso. O mas não pode aparecer posposto ao verbo e isolado por pontuação. Tá bom, gente? Tranquilo? Isolado por vírgulas, na verdade. Então, a letra E também está correta, o que vai nos trazer, de fato, como alternativa correta, letra A de Argentina, ou letra A de amor, ou letra A de abraço, tá bom? Abraço, coisa que a gente está sentindo muita falta nesse momento, né, pessoal? Mas, enfim, tá ali, letra A de abraço, fechou? Vamos, então, aqui para a próxima questão. Vamos lá, olha só, deixa eu limpar aqui para você, clear, e vamos, então, para a questão de número 4. Já estamos terminando a correção dessa provinha, né, pessoal? Tá? Vamos lá, olha só. Assinale as seguintes alternativas sobre aspectos de regência e semântica. Tá? Regência e semântica no texto. Semântica é sentido. Regência, né, pessoal, são aquelas regrinhas de uso de determinados verbos e se esses verbos pedem ou não pedem determinados complementos, preposicionados ou não. Lembra que a gente estuda lá na regência verbal, verbo assistir, verbo aspirar, aqueles verbos em particular, assim, que tem algumas diferenciações a partir do momento que usam preposição, não usam preposição? Pois é isso aqui que ele está falando, tá? Então, olha só, vamos lá, ele diz assim, ó, a substituição de remontam por datam, né, não exigiria outras alterações, né, outras alterações na frase. Aqui, né, pessoal, para ficar melhor, cadê? Peraí que deu uma bugada o negócio aqui. Para ficar melhor, a gente tem que dar uma analisada no texto, né, mas, claro, que só, se tu lembrasse da questão de transitividade do datar, já mataria a questão, mas vamos lá, eu vou voltar na linha 5 para ficar mais fácil para você. Olha só, na linha 5, percebe, deixa eu limpar aqui, percebe que nós temos, então, ó, os registros mais antigos remontam à Babilônia, tá? Porque o remontar nesse sentido, né, de voltar a um determinado lugar, né, ele vai trazer, né, pessoal, justamente essa questão de remontar a alguma coisa ou a algum lugar, por que não? Então, ele vai pedir a preposição, não é à toa que aqui nós temos o azinho craseado, tá? Só que tem um detalhe, pessoal, o verbo datar, ele tem duas transitividades, tá? Se for no sentido de colocar data em alguma coisa, tipo datar um documento, tá? Aí, ó, quem data algo, aí ele vai ser um verbo transitivo direto. Só que no caso aqui não é no sentido de colocar data, né? Não é. É no sentido, né, de justamente remontar, de voltar a uma determinada data, e assim vai, né? Muito bem, voltar a um determinado tempo. Nesse caso, o datar, ele é verbo intransitivo. Ele é verbo intransitivo, então ele não pede complemento, tá, gente? Então, no caso, ali no máximo, eu poderia colocar ali um adjunto adverbial ou algo do gênero, tá? Então, aqui a gente tem essa troca de transitividade, né? Então, por exemplo, aqui ele não vai pedir a preposição. Se eu colocar datar, né, seria ó, os registros mais antigos datam a Babilônia. Aí seria sem crase, tá? Por quê? Porque a Babilônia seria tão somente o lugar. Seria tão somente o lugar, né, gente? Então, não iria o azinho craseado, não teria necessidade daquela preposição, porque o datar, nesse caso, não é quem data a alguma coisa. Não tem isso, porque o verbo datar, nesse sentido, ele é intransitivo. Então, mudaria sim, porque ali, vamos ver o que ele está nos dizendo, vamos lá, voltando ali para número 4, ele diz assim, ó, que a substituição de remontam por datam não exigiria outras alterações na frase, mentira, exigiria sim. Então, a primeira está incorreta, está errada, tá? Porque ele diz que não exigiria, mas ela exigiria. Depois, a substituição de simbolizava por representava não
exigiria nenhuma outra mudança no texto. Vamos olhar lá na linha 10. Representava por simbolizava. Vamos ver, então, representava por simbolizava, linha 10, linha 10, linha 10, tá ali, ó. Para eles, o aperto de mão simbolizava a igualdade, ou representava a igualdade. Perfeito, pessoal. Facinho, barbada, né? Tá? Então, né, simbolizava por representava, não exigiria, certíssimo, certíssimo, mesma coisa. E depois a número 3 diz que a substituição de ao normal por anormalidade, tá? Preserva a correção do sentido do texto. É bem provável, pessoal. Por quê? Porque, olha só, tá? Ele tem aqui ao normal, ele tem o ao, que é preposição mais artigo, tá? Porque como ele tem normal aqui, o normal seria um substantivo masculino, né? Por isso que ele tem preposição a mais artigo o. Agora, ele substituiu por um substantivo feminino, normalidade, né? Substantivo feminino, que vai pedir antes o artigo a. Só que como tem a preposição a mais artigo a, nós conhecemos muito bem, dá o azinho craseado. Então, é muito provável que esteja correta, tá, gente? Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha lá na linha 20, tá? Se preservaria, né, o ao normal por anormalidade. Ao normal, anormalidade, linha 20, tá aqui, ó, pessoal. Afinal, foi o que aconteceu da gripe espanhola em 1918, mas a vida não voltará tão cedo à normalidade, né? Beleza, anormalidade, craseadinho, tá? Substituir ali por ao normal. Então, na verdade, substituir ao normal por anormalidade, né? Tá? Então, pessoal, peraí que eu estou apanhando aqui do material. Vamos lá. Tá? Deixa eu limpar aqui, limpa aqui. De fato, né, pessoal, aqui só pode ser 2 e 3. Já vimos por que a primeira está errada. Então, aqui, letra correta, letra D, de Dinamarca. Fechou? Barbadinha? Então tá, não é tão barbada, né, gente? A questão de regência é sempre mais chatinho. Mas se você tiver essas noções de crase, por exemplo, que nem eu mostrei na número 3, você já matava aqui sem precisar do contexto. Sem precisar do contexto, só lembrando da parte de gramática, tá? Então vamos lá, próxima questão e última, na verdade, né? Vamos lá, questão de número 5, deixa eu limpar aqui mais uma vez. Olha só, questão de número 5, pessoal, nós temos assim, ó, questão de acentuação, questão clássica da banca Fundatec, né? Eles amam de paixão questãozinha de acentuação, só tem que lembrar, então, as razões gramaticais pelas quais determinadas palavras são acentuadas, tá? Então, ele diz assim, ó, cenário alternativo em que um dos vocábulos difere dos outros dois quanto à razão que recebe o acento gráfico. Então, vamos lá. É um diferente dos demais, né? Índia, Tailândia, sobrevivência. Pessoal, Índia, ó, paroxítona terminada em tom crescente. Tailândia, paroxítona terminada em tom crescente, ó. Tailândia. Sobrevivência, sobrevivência, paroxítona terminada em tom crescente. Todas elas são paroxítonas terminadas em tom crescente, tá bom? Vamos lá. Depois, catástrofes, período e árabes, tá? Vamos lá, olha só. Deixa eu só separar aqui só um pouquinho, gente. Aí, fechou. Olha só, catástrofes. Catástrofes. Barbada, né? Porque catástrofes é acentuada proparoxítona. Muito bem, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Árabes também, ó. Árabes. Também proparoxítona. Ó, período, tá? Período, tá? Prof, olha só, período a gente vai separar sim, sim, a gente vai separar sim, né? Tá? Por que que período é acentuado, né, gente? Justamente por isso, tá? Porque ela é também uma proparoxítona, período, tá? Então, aquele O ali, ele não tem um somzinho de O, né? Tá? Ele não é um Ozinho semivocálico, né, gente? Tá? Ele é um O vocálico, período, né? A gente fala os dois, período. Então, percebe, né? A gente tem um som vocálico ali, tá? Mas o som mais forte, de fato, né, é no ri. Aliás, por isso que é acentuada, né, a palavra período, porque ela é uma proparoxítona, tá? Eu não tenho ali, vamos lá, se ela fosse uma paroxítona, se fosse assim, ó, período, tá? Primeiro que já ficaria estranho. Segundo, aí tu tá dizendo que ela é uma paroxítona, certo? Aí ela seria uma paroxítona terminada em O, aí vai ser acentuada.
Prof, aqui não é a regra do hiato? Não, não é a regra do hiato, não confunde, tá? Por quê? Porque se fosse pela regrinha do hiato, ele não seria acentuado. Porque lembra que período para ser, né, pessoal, acentuado, é a regrinha das proparoxítonas, justamente em função do quê? Em função do hiato I só ser acentuado quando ele está sozinho, ou no máximo seguido de S. Então, eu não posso confundir essa regra com a regrinha do hiato I. Vamos pegar um outro exemplo. Lembra da palavra juízes? A palavra juízes, de fato, né? O I é acentuado em função da regra do hiato, mas percebe que ele está sozinho na sílaba, né? Diferente aqui do RI que nós temos, tá? Então, período, né, pessoal, é acentuado por ser uma proparoxítona. Fechou? Vamos lá, deu uma bugada no negócio aqui de novo. Deu uma travadinha. Vamos lá. Olha só, a próxima, limpou. Também após e voltará. Também após voltará. Também, pessoal, é uma oxítona, né? Oxítona terminada em. Após, ó, é uma oxítona terminada em O seguido de S. Voltará é uma oxítona terminada em A. Lembra? Serão acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, E, M e ENS. A e O seguidos ou não de S, né? Então, A, E, O, E, M e ENS serão acentuadas as oxítonas. Tudo aqui, regrinha da oxítona, tá? Depois, vamos lá, coronavírus, né, pessoal? O coronavírus, olha aqui, ó, coronavírus, ela é uma paroxítona, inimagináveis é uma paroxítona, possível é uma paroxítona. Tudo aqui está no rol das paroxítonas. Serão acentuadas as paroxítonas não terminadas em A, E, U, E, M e ENS, e só adiciona a terminação AM. Lembra? A gente vai no caminho inverso das oxítonas. Então, serão acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, U, E, M e ENS. Serão acentuadas as paroxítonas não terminadas em A, E, U, E, M ou ENS. Só tem que adicionar a terminação AN também, né? O AM. Beleza, pessoal, por eliminação só pode ser a letra E de Equador, né? Só pode ser a letra E de Equador, olha só. Vamos ver aqui, ó, diária, diária. Isso aqui é uma paroxítona terminada em ditom crescente. Saúdão. Aqui, pessoal, regrinha do hiato. Hiato U, né? Regrinha do hiato U. Tá? E negócio, ó, negócio, ela é uma paroxítona terminada em ditom crescente. Então, eu tenho duas paroxítonas terminadas em ditom crescente e uma palavrinha, um dos vocábulos difere dos outros dois. Por quê? Porque saúdam é regrinha do hiato U. Portanto, aqui letra E de Equador. Tá bom, pessoal? Bom, fechamos aqui, então, a correção, tá, dessa nossa provinha da Fundatec. Eu espero, tá, que tenha sido proveitoso para você, que você possa fazer bom uso aí, né, desses conhecimentos, desse nosso estudo aqui, e que você possa acertar aí outras questões também de outras provas, tá? Não só da Banca Fundatec, mas de qualquer outra banca. Tá bom, pessoal? Grande beijo, fiquem com Deus, bons estudos e se cuidem, tá bom? Até mais, tchau, tchau.